Olá, meus alunos do sexto ano matutino e vespertino. Agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa a partir do livro 3, Transformações. Então, vamos lá. No livro 3, nós temos dois capítulos, capítulo 8 e capítulo 9. Capítulo 8. Empoderar-se. Então vamos para a leitura. Lei e estatuto. Tudo que há no mundo está em constante transformação. Você já foi um bebê, cresceu e depois entrou na escola. Após alguns anos, você sairá da escola e mais tarde poderá exercer uma profissão. O mesmo aconteceu com muitas pessoas que já são adultas. Aconteceu, por exemplo, com o seu professor, que, assim como você, precisou aprender a ler e escrever um dia. As plantas também passam pelo mesmo processo de transformação. Elas nascem, crescem, algumas dão flores, algumas dão frutos, ou seja, transformação é algo que sempre ocorre. Essas transformações são naturais, mas nem tudo no mundo acontece de maneira natural. Muitas vezes, para melhorar a vida das pessoas, é preciso determinar o que deve ser mantido e o que deve ser transformado. Porém, a mudança de alguns aspectos da sociedade pode levar muitos anos para ocorrer, ou talvez nunca de fato aconteça. Por isso, é preciso que leis sejam criadas, garantindo assim rapidez e efetividade para essas transformações. Por exemplo, você sabia que durante muitos anos apenas os homens podiam votar? Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Hoje no Brasil, homens e mulheres têm os mesmos direitos. As leis podem sofrer mudanças e precisam ser constantemente revistas e reorganizadas para se adequarem às novas realidades. Leia a seguir um trecho da lei que começou a dar ao Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. Esse estatuto ajudou a criar medidas para tentar melhorar a vida dos jovens em nosso país. Então, turminha, com calma, vocês irão ler acompanhando aí no livro de português, livro 3, o Estatuto da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Você acabou de ler o trecho inicial da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. E trata-se de uma lei federal, ou seja, de uma lei que vale no Brasil. Em qualquer região, cidade ou estado, essa lei vale para todos os brasileiros e foi oficialmente divulgada no dia 13 do mês de julho do ano de 1990. Basicamente, uma lei é dividida em artigos. A abreviatura é ART, que trazem as especificações do que a lei determina ou modifica. Veja um exemplo. Aqui nós temos um exemplo da lei, ou seja, de um artigo. Olha só, né? Com a abreviação ART. Logo depois, nós temos, cada artigo pode conter um ou mais de um parágrafo. Veja esse exemplo. Olha aqui, aí a gente tem um parágrafo, um exemplo de um parágrafo desse artigo, certo? Os artigos que tratam de um mesmo assunto são reunidos em um título. Olha aqui o exemplo do título de um artigo, certo? Então, vamos continuar. Debate oral e produção de texto. Registro do debate oral. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como você viu, foi oficialmente sancionado no ano de 1990, ou seja, há mais de 20 anos. O ECA propunha uma grande transformação na vida de crianças e adolescentes, que, como diz o próprio texto da lei, devem ter prioridade em diversas situações, justamente por serem pessoas em desenvolvimento. Devemos pensar, no entanto, que não é em todos os lugares ou em qualquer situação que a vida de crianças e adolescentes estão totalmente protegida.
Lembre-se de que o Estatuto prevê a proteção integral dessas pessoas, mas nem sempre isso se torna uma realidade. Às vezes, essa questão fica apenas no papel. Leia o trecho inicial de uma entrevista com um especialista em políticas públicas que analisa os pontos em que o ECA ainda não foi totalmente cumprido, principalmente porque muitas vezes é negligenciado pelos poderes, que são os responsáveis por executar o que nele está previsto. Então, com calma, vocês irão ler o trecho, ok? Com base nesse texto, você e os colegas realizarão um debate sobre os artigos do ECA, lidos e analisados em aulas anteriores. Vocês devem pensar naquilo que o Estatuto prevê e naquilo que ainda não se efetivou. Ao final do debate, vocês podem apresentar as propostas que falariam aos poderes públicos para que a Lei 8.069/1990 fosse efetivamente cumprida em sua totalidade. Mas como estamos de quarentena, peço a vocês, meus alunos, que façam esse tipo de debate com os familiares, ok? Então, vamos lá. Regras ortográficas. O som de S. A escrita de uma palavra tem base na relação entre um símbolo gráfico, letra, e um som. Isso significa que, ao escrever uma palavra, usa-se sempre uma ou mais letras para representar um som, com exceção da letra H, que em nossa língua nem sempre reproduz um som. Toda letra ou todo conjunto de letras é usado para representar um som. Além disso, às vezes o mesmo som pode ser representado por símbolos gráficos diferentes, pois a ortografia da língua portuguesa não faz uma reprodução necessariamente sonora dos termos. A grafia de algumas palavras está ligada à sua origem e não ao som. Leia estas palavras do texto. Sanciono, nacional, criança, expressos, congresso, adolescente e excepcionalmente. Repare bem no som que produzimos ao ler as letras destacadas. Essas palavras, todas essas letras, sozinhas ou agrupadas, representam o mesmo som de S. Vamos aos exemplos. Usa-se a letra S para representar esse som no início das palavras. Exemplo: situação social, né? Estão vendo? O som é representado pela letra S depois de algumas consoantes. Considerar absoluta. Tá vendo? Muito bem. Então, vamos prosseguir. Antes das vogais E e I, a letra C pode representar esse som. Citação, precedência, ok? Antes das vogais A, O ou U, esse som pode ser apresentado por C cedilha, disposição, raça, começo, caçula. A letra X, em algumas palavras, também pode representar esse som. Exploração, extinto. Olhem aí. Entre duas vogais, o som pode representar pelo dígrafo SS, pessoal, comissão, omissão. Olha só, certo? Em outras palavras, o som é representado pelo dígrafo SC, nascimento, fascinante. Esse som pode ser representado pelo dígrafo X e C em outras palavras, exceção e excesso. Chegamos ao final da nossa aula do capítulo 8. Para quem já fez os exercícios de aplicação, olha só, tudo bem. Para quem ainda não fez, peço que faça, tá bom? Para reforçar o nosso conteúdo. Até a próxima, turma!